Tudo bom, Chay? Tudo ótimo, obrigada aí por aceitar o convite. Acabou de chegar em Porto Alegre, é isso? Não, eu cheguei de Porto Ah, Alegre você chegou de hoje. Porto. É porque você tá, né, na ida e vindo. Você acabei me apresentando, então já se apresente, Não, eu prefiro que você me apresente, você que é a host, você que é a pessoa que comanda tudo isso. Se né? deixar me apresentar. Ó, resumidamente, tá? Ele é CEO do Bimob, que é uma plataforma gratuita que conecta corretores de imóveis. Ele assumiu recentemente, porque antes era o Vitor Capul. Eu fiz trabalho Isso. com o Vitor lá em Porto Alegre. O Vitor fez eu sair de São Paulo. Gente, eu levei minhas caixas de papelão de avião. Imagina eu, Legal. Zanotto, passando para despachar a bagagem. A mulher olhou assim e falou: Mas o que é isso? Para a caixa de papel. Lógico. Mas tem que ir, né? Tem que ir junto, claro. Nós fizemos o imóvel dele, que estava há um ano, um pouco mais de um ano parado, foi vendido em torno de 4 meses. Tem lá no meu blog, eu conto essa história, e tem nos destaques do Stories do Instagram, né, a saga no aeroporto, montando as coisas. Muito E o legal. Vitor foi para Portugal. Tá morando E lá, tá morando em Cascais. olha só, show. E aí o Zanotto assumiu o Bimob, ele também tem um café imobiliário, tem cursos, formações na área, tem um monte de coisa. Agora, eu sei, da principal esses dois, o que mais? Tem a parte de treinamentos, a Cláudia foi para os Estados Unidos com você, né, participar de um treinamento lá. Não, resumidamente, para a tua audiência, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Eu recebi agora, estava em Porto Alegre, e levei um susto quando a Tainara, minha coordenadora de marketing, falou: Ah, a Chay quer te convidar para um bate-papo no domingo. Eu só virei para ela e falei assim: pedido da Chay a gente aceita sem reclamar. Só diz que eu Bonitinho. estou dentro, só diz que eu estou dentro. Não, mas obrigado por esse convite. Acho que é importante a gente conversar e fico muito feliz de estar perto de você e de toda essa turma que você está trazendo aí para trazer esse pouco de conhecimento em 25 minutos, 30 minutos. Sei que não dá para a gente conversar muito, mas a gente precisa ser cada vez mais enxuto no que a gente fala, porque é isso que o mercado precisa, rapidez. Hoje, quem vence no mercado imobiliário vence pela rapidez e pelo conhecimento. Quanto mais rápido e mais conteúdo e conhecimento você tem, mais oportunidades para você fazer bons negócios. Mas eu venho da área de incorporação imobiliária, eu trabalhei 20 anos dentro de construtor. Na verdade, eu estou no mercado imobiliário há 20 anos, 13 deles dentro de construtoras em São Paulo, PDG, Tecnisa e depois a Cirela, ocupando cargos com visão estratégica, né? Olhando para marketing, inovação. E há pouco mais de 7 anos eu passei a dar mentorias para startups, porque eu gostei tanto dessa coisa de olhar para a inovação, para a tecnologia, e o imobiliário carece disso. O imobiliário é muito carente de ter um olhar de tecnologia, um olhar assim de inovação, não só para produto, mas também para novas habilidades e para muita coisa que as empresas, as startups estão trazendo para dentro desse mercado. E quando a gente fala de empresas startups, Chay, eu quero deixar claro o seguinte: toda empresa que começa alguma coisa é uma startup, que está dando início a algo. Não precisa ser diretamente ligado à tecnologia. Então, se você inicia um negócio olhando para o teu mercado de atuação e sendo o imobiliário, que é o que a gente está conversando aqui, e se você quer aprender homestage, quer introduzir o homestage na tua cidade, abrir um negócio olhando para o homestage, você é uma startup. E se nessa sua startup a tecnologia puder ser implementada, melhor. Então, é nesse caminho que eu sigo, olhando, eu vim muitos anos olhando para a área de incorporação, produto, aí nos últimos 10 anos trabalhando muito forte com inovação, tecnologia, e hoje eu assumi a Bimob, eu já estou indo para o quinto mês, eu recebi um convite do Vitor Capum, que é nosso amigo, você já falou, eu fiquei muito feliz, porque a Bimob é uma plataforma que hoje ela está dando um passo gigantesco para trazer cada vez mais soluções baseadas em serviços para todo esse nosso mercado. E eu tenho a felicidade de poder lá jogar um pouco de todo esse conhecimento que eu tenho. E o desafio é grande, mas é uma coisa que dá prazer de fazer. Você falou, né, que começou a trazer mentorias e trazer essa expertise da questão da tecnologia para o mercado imobiliário. A gente que começa a entender um pouco mais do mercado, a gente vê que ele é muito engessado.
ele não tem uma transformação nos últimos, sei lá, 20 anos. Eu falei, como é que a gente vendia imóvel antes? Era anúncio de jornal. E depois só passou a ter fotos melhores e ter um portal. É basicamente isso. E quando a construtora tem os lançamentos, mas grandes startups, tipo a Loft, o Quintandá, vieram para dar uma sacudida nesse mercado e fazer com que as pessoas tivessem um novo olhar, né, sobre o trabalho de vender realmente, de comercializar o imóvel. E eu ainda vejo que muito é voltado só para o resultado final, né? A preparação, como eu falo, do imóvel, pouquíssimas. Na verdade, eu não sei nenhuma que faz isso, para falar a verdade, mas olhar para o proprietário, a Silvia estava aqui de Portugal falando, né? Aquelas pessoas que moram muito tempo no imóvel, o estado emocional da pessoa ali envolvida, a conscientização de que precisa sim fazer uma preparação, que não é o gosto pessoal, porque tudo isso dá muito trabalho. E é muito detalhezinho, então acho que quando a gente vai para a tecnologia, a gente consegue fazer grandes coisas em massa, a gente consegue melhorar o mercado. Eu acho que foi muito bom o Loft Quintandá dar uma sacudida para a gente começar a pensar, mas o mercado ainda é muito engessado. Se você voltar 20 anos, quando eu comecei no imobiliário, o reflexo, o cenário que a gente tem hoje, ele é muito mais favorável aos novos negócios e às boas oportunidades. Porque o que acontece? Comparando 20 anos para trás com 20 anos para cá. Antigamente, o imóvel ele era tratado apenas como algo que estava ali para ser vendido. Ele era um bem para ser vendido, que alguém fazia dinheiro com aquilo. O imóvel hoje, ele não pode ser pensado somente nisso. É um bem que eu vou fazer dinheiro. É algo que eu comprei para investir, para fazer dinheiro. Porque o imóvel hoje, ele não faz parte mais da vida das pessoas. Porém, ele é algo de desejo ainda para as pessoas. Só que ele não é mais algo de desejo simplesmente assim, quero comprar. Eu preciso comprar. Se você pegar a minha geração dos meus pais, geração dos meus avós, para eles era importante comprar um imóvel. Desculpe. Agora, se você pegar uma geração que está chegando agora para o mercado de trabalho ou que está especificando olhar um imóvel, esses caras eles já não pensam mais em criar base, se fixar. Então, para eles é importante que o imóvel seja de uso, não um imóvel como um bem, mas de uso. Ou seja, tudo bem, as outras pessoas podem ter, mas eu quero usar. E eu vejo muito, eu estou acostumado a falar com pessoas muito mais novas do que eu estou acostumado a ver que o discurso deles é assim: bom, hoje eu posso trabalhar de casa, hoje eu posso trabalhar de uma cafeteria, hoje eu posso trabalhar do aeroporto, hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser, então eu também posso ter um imóvel onde eu quiser. E aí surgem as novas ideias, as experiências que empresas como a House da Vitacom, que é uma spin-off da Vitacom, traz, que é o imóvel por assinatura. Onde você ia imaginar que um dia você ia pagar no teu cartão de crédito para viver num espaço que você pode pagar uma assinatura e se você tem apartamentos em Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, você pode ficar viajando para todas essas cidades e entrando num apartamento que está ali, que é teu, que é uma chave tua, que você só pega na portaria. Você tem acesso por conta de uma assinatura. Assim como outros modelos de negócios que não são do imobiliário, mas que indiretamente estão estruturando a cabeça do imobiliário, de quem faz parte do imobiliário, é você imaginar que há 15 anos, 20 anos atrás, o que você fazia para assistir um filme era ir na locadora. A Netflix hoje ela te dá a condição de você baixar o stream, fazer download do filme que você quer assistir mais tarde ou assistir naquele momento que você está no sofá da tua casa e com 4 telas. Você pode assistir no celular, no tablet, no computador e na televisão. Então, essa flexibilidade que a tecnologia traz para diversos setores de atividade, o imobiliário começa a incorporar. Então, o que eu vejo hoje para o mercado imobiliário em si, de fato, que eu imagino que vai ser o futuro do mercado imobiliário, mas não falando de futuro, é que a gente não pode pensar que o imóvel vai ser algo que as pessoas vão acordar pela manhã e querer comprar. Mas é claro, vai ter pessoas que vão investir seu tempo, seu dinheiro em procurar um imóvel, comprar um imóvel, e vão ter outras pessoas que vão esperar alguém comprar para ir lá usar. Então, o imobiliário passa hoje por um reflexo bastante interessante. Olha, a Sueli colocou aqui no chat, meu filho pensa assim.
O filho dela pensa assim, o meu pensa assim. Eu tenho um filho de 10 anos que um dia disse para mim, pai, por que você comprou uma casa? Por que você comprou uma segunda casa? Então, são coisas que ficam na cabeça do imaginário das novas gerações. Eles vão ter mais liberdade, eles vão ter menos vontade de ficar preso a algum lugar, eles querem conhecer mais pessoas. Eu me lembro que a primeira vez, Chay, que eu fiz uma viagem sozinho, foi antes de eu trabalhar no imobiliário, eu pus uma mochila nas costas e fui para a Europa, isso em 1998. E eu entrei pela Espanha, rodei todo o coração da Europa e saí lá pela Alemanha. E nesse trajeto que eu fiz em 20 dias, foi curto, eu conheci tanta molecada com a minha idade lá que já moravam em coisas que a gente hoje está recebendo aqui no Brasil, que é o co-living, que é uma nova maneira de morar, você habitar um espaço com várias pessoas, uma única casa com 5, 6 quartos e todo mundo dividindo ali cozinha, dividindo lavanderia. Zanotto, você comentando isso, eu contei na minissérie que eu fiz, e acho que não sei se todo mundo assistiu, mas eu sou de Goiânia, então eu conheço sim o interior do Brasil, a família do meu pai do Tocantins, né? Eu tenho um primo que toca gado, que fica 6 meses no meio do mato. Então, assim, eu conheço a realidade realmente de. Acho que tanto, né? Eu moro em São Paulo há quase 15 anos, vim agora recentemente para o interior aqui pertinho, mas eu conheço a realidade. Quando eu fui morar em São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém, eu morei muito em pensão. Durante mais de 3 anos eu morei em pensão. E hoje se chama Coliving, né? Tem um nome mais bonitinho. E eu fiz Exato. grandes amizades, assim, até hoje. Eu tenho grandes amigas que eram dessa época que a gente dividia as coisas, né? A gente tinha uma casa e a gente dividia. Depois eu passei por o processo de alugar o imóvel para só meu, assim, que também foi, assim, eu morei em um imóvel que era uma casa bem antiga, isso eu não contei. E aí tava para vencer o meu contrato, eu ia renovar. Até que um dia o teto caiu Nossa. no quarto. Eu saí, fui jantar fora, que eu voltei, eu não consegui abrir a porta do quarto. Eu achei estranho, eu empurrei. Era estuque, porque era uma casa antiga, tinha caído. Simplesmente caiu. Eu falei, não posso ficar aqui, porque a casa era bem antiga. E aí fui para um apartamento que tinha sido entregue no contrapiso. Aí depois eu comprei o meu próprio apartamento. E hoje eu mudei para o interior. E eu já tô pensando em vender o meu apartamento, que eu falei, eu não quero voltar mais para São Paulo. Eu tô com um filho de 4 meses. Eu quero ficar aqui por um tempo, mas eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou para praia, para o litoral, se eu vou, sei lá, para um outro lugar. Então, por que eu vou comprar um imóvel? Então, É, vendo essa nova dinâmica do mercado, eu acho que a gente tem muitos nichos. O Brasil é um país gigantesco, a gente tem muitos Brasis dentro do próprio Brasil, então a gente tem muito, muito mercado. você imaginar o seguinte, Chay. Eu fiz, na época que antes de assumir a Bimob, no Café Imobiliário, nós fizemos muita consultoria para os construtores de João Pessoa, na Paraíba. E, e muitas dessas consultorias, grande parte do público que comprava o produto em João Pessoa, e isso foi uma pesquisa de campo, porque acontecia algo muito engraçado. Eu e o Guilherme, meu sócio, quando nós íamos para o hotel e íamos, sei lá, tomar um banho, jantar, nós encontrávamos as pessoas no elevador e o sotaque era diferente e a gente perguntava de onde vocês são. E eles diziam, sou de Porto Alegre, sou de Curitiba, sou de Florianópolis. E o que que diz isso? Nos contratos que eram vendidos dos produtos de consultoria que a gente fazia, muitos compradores eram de fora da Paraíba. E isso prova que é o seguinte, já não existe mais barreiras, já não existe mais a fixação daquelas pessoas por querer morar nas suas cidades. Elas experimentam outros lugares e ali elas vão fazendo sua vida, elas vão criando novas raízes, elas vão conhecendo novas pessoas. E a gente tem que olhar para o imobiliário hoje e pensar o seguinte, se há 20 anos, né, se há 20 anos para trás, a única maneira que eu tinha de vender um produto era estar dentro de um stand de venda, esperando o cliente chegar. E muitas vezes esse cliente chegava e ele dizia não, e 2, 3 dias, um mês depois comprava um produto do concorrente, aquilo causava uma certa frustração para o mercado, para quem fazia parte do mercado. 20 anos depois, essa frustração é tão pequena, porque a gente já sabe que as pessoas estão prospectando mais, estão tendo mais tempo para analisar produto, porque a tecnologia fez isso. Quando você diz que vai ao Google procurar um produto imobiliário,
você consegue em 5 minutos olhar 10. Você não precisa mais se deslocar para os estandes de venda da sua cidade. Eu não estou falando nem isso de São Paulo, eu estou falando isso de cidades menores, cidades com 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, essa questão de que você tem um mercado que ele está passando por um novo ciclo, não é ciclo de produto, é ciclo de cliente. O comprador final, o cliente final, ele já não tem mais o mesmo comportamento de 20 anos. Porque, primeiro, ele precisava de tempo para andar, para correr atrás de produto, para visitar. Ele precisava de tempo para ver se ele conseguia captar financiamento imobiliário no banco junto do gerente dele. Ele precisava de tempo para poder analisar com a família se realmente valia a pena fazer o investimento. Hoje não. Hoje o tempo que ele tem não é para tomar a decisão. O tempo que ele tem hoje é para se divertir olhando para o mercado imobiliário. Mas parece que poucas pessoas perceberam isso. A gente tem negócio acontecendo no imobiliário a todo momento. A gente tem muito negócio acontecendo, Chay. Essa coisa de falar que vamos entrar agora numa recessão econômica. Tudo bem, diminui um pouco o apetite, mas tem sempre produto sendo vendido, a locação tem sempre acompanhar. Só te cortando um pouquinho, ouvindo você falando dos jovens, e eu tô lembrando aqui que a minha sogra, ela tá procurando um terreno para comprar, que ela quer construir uma casa do lado do filho dela, porque falou, eu tô ficando velha, o meu sogro já faleceu, tem 2 anos, então ela mora sozinha. Ela falou, quem que vai cuidar de mim? Então, o único filho dela, ela tem 3 filhos, né? Que realmente está implementado, que provavelmente vai ficar aqui, que o meu marido e o filho mais velho, tá fora. Eu falei, vou comprar um terreno do lado. Ela pensou em comprar apartamentos, tudo, mas ela não se adapta a apartamento, ela viveu muito tempo em casa e tudo mais. Então, a gente tem um público aí que está envelhecendo no Brasil e que ninguém está olhando para eles também. Então, o Zanotto falando, tem crise, mas o mercado imobiliário é difícil, porque as pessoas vivem e as pessoas sempre vão precisar de imóveis. Pode mudar uma tendência ou outra, mas é olhar para o consumidor. Então, você tem pessoas que estão envelhecendo, que precisam de uma estrutura para isso. Você tem pessoas se deslocando, mudando, que não vão criar raízes. E você tem pessoas que tendo famílias, como eu tive agora, meu filho que fez 5 meses ontem. Então a gente sempre tem essa movimentação no mercado imobiliário e como você falou, as pessoas estão acostumadas a se divertir, a entrar, por exemplo, no Airbnb ou pedir uma comida no iFood. Esses dias já tem tempo, meu marido entrou num desses aplicativos para pedir comida e falou, nossa, olha só que legal, aqui eu posso repetir o mesmo pedido que eu fiz em um clique. Porque as pessoas entenderam que quem compra normalmente repete a mesma coisa. Tipo, a gente sempre pede o japonês e praticamente é 1 ou 2 tipos. E tem lá, repetir, é um clique, ele entrou, clicou, comprou. Então, o mercado imobiliário, ele segue nesse fluxo, acho que, das pessoas entendendo essas necessidades e a preparação do imóvel, que é o home stage que eu venho trazendo aí há mais de 3 anos, ele está se tornando fundamental. Porque ou não gera visita, não gera compra, não gera negociação, o imóvel fica ali encalhado. Ou ele vai home staging. E a gente tem que valorizar esse nosso trabalho, como eu falo, né? A Luciana, que vai vir já falar com vocês, ela fala isso. A gente coloca muito dinheiro no bolso do nosso cliente, porque acelera o imóvel que estava ali parado, vende muito mais rapidamente. Imóveis que estavam 3 anos parados, vende em 3 meses. Olha só isso, que incrível. Isso que você fala, né? Eu conheci o Homestage muito por conta de agora, é recente. Eu não sabia o que era realmente, e quando a Cláudia, que estava aí conversando com você, a Claudinha, uma querida, ela foi com a gente para Miami, foi com a gente para Portugal, e um dia eu vi que a Cláudia estava falando disso e eu fui atrás dela. Falei, Cláudia, mas me explica, né? Tira as minhas dúvidas. E realmente, o que eu enxergo agora, olhando para como a gente vive, né? Primeiro, Chay, a gente precisa entender que o profissional de venda imobiliária, ele não empurra mais imóvel. Ele tem que trazer algum valor agregado para aquele imóvel. O homestage, que você foi a precursora disso, que você traz isso com muita sumidade, é uma ferramenta, como você me explicou, uma ferramenta de marketing poderosa, porque o que a gente está acostumado a fazer a vender imóvel? Até quando a Cláudia estava falando, eu coloquei lá nos comentários
do YouTube, porque eu gosto de ser muito transparente nas minhas colocações. E quando ela falou assim, quando eu entro nos portais eu vejo cada foto que é um horror. Aí eu escrevi assim, o horror do imobiliário existe desde que existe o imobiliário. Porque profissionais não levam a sério a venda do produto. Quando eu digo não levam a sério a venda do produto, é que eles estão muito preocupados e ficaram muito preocupados assim, cliente chegou, vou apresentar produto, vou abrir porta do imóvel, vou falar aqui é a sala, aqui é a cozinha, que você pode... Não, peraí. Aí depois veio uma segunda onda dentro do imobiliário, que era a onda de captação de leads, de pensar que a internet salvaria a vida do corretor de imóvel com anúncios e tudo mais. De novo, isso só ferra a vida do corretor, porque ele fica naquela ânsia de fazer anúncio, fazer anúncio, fazer anúncio. Então, a gente tem dentro do nosso funil só atração, atração, atração. E onde está a preparação? E a preparação não é só do profissional, a preparação é do imóvel. Então, quando você traz essa tua visão do home stage, que aí eu comecei a ouvir vocês, comecei a entender e comecei a procurar mais informação sobre isso, comecei a ver que, de novo, o que eu falei no começo, imóvel não tem mais a mesma função que ele tinha lá atrás. O imóvel existia para as pessoas morarem e alguém fazia dinheiro com o negócio. Hoje, o imóvel, alguém faz dinheiro com aquele negócio, mas nem todo mundo compra para morar. Só que como que eu vou comprar um imóvel que não tem quadro na parede bem transadinho, bonitinho, não tem um cheirinho, não tem uma harmonização de luzes, enfim, você entra naquele imóvel, você vê ele todo preto, todo apagado, então aí você fala, caramba, como que alguém conseguiu morar aqui e quer vender um negócio desse para morar? Ô, Zanotto, eu falo que é algo cultural, né? Não foi ensinado para as pessoas e as pessoas repetem. É igual aquela história do peixe. Vou contar rapidinho para quem tá aqui, né? Final de semana, em casa, a mãe foi ensinar para a filha a fazer um peixe. Conhece essa história? Não conheço. Não sei, vamos ver. Aí a mãe ensina, você pega, faz assim, assim, e você corta o rabo do peixe. Aí a filha, mas por que precisa cortar o rabo do peixe? Ah, porque a minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar pra avó, mas vó, esse peixe que você tá fazendo, por que tem que cortar o rabo? Ah, minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar pra bisavó, vó, bisavó, por que tem que cortar o rabo do peixe? Ela, porque minha forma era pequena e não cabia. Então, a gente vem repetindo e repetindo a mesma coisa, sem realmente se preocupar com as pessoas, porque, gente, homestaging, ele não é coisa de outro planeta, é você se preocupar com pessoas, é você olhar para quem está buscando imóvel, como é que ela quer ser recebida, né? Como é que você vai acelerar a venda, como é que você vai fazer com que essa pessoa realmente tome uma decisão de compra. A gente não inventou a roda, não fez nada de diferente, é olhar para pessoas, mas não é ensinado. Como é que se forma um corretor aqui no Brasil? Vai lá, faz um curso, né? Que é um curso, sim, existe algumas coisas técnicas, mas não se fala também de preparação do imóvel, traz mais assuntos técnicos. Se joga essa pessoa numa imobiliária para fazer um estágio, com pensamentos enraizados ali, e a pessoa aprende daquele jeito ali. Não, então, assim, a gente precisa quebrar esse padrão cultural aqui no Brasil. E nós que estamos aqui hoje, né, vocês que vêm acompanhando a minha série, o Zanotto aqui, as pessoas que eu convido, a gente está empenhado nisso. O Bimóvel é uma plataforma para corretores, já faço o convite aí para vocês, friso, de vocês participarem, é gratuita. Vou deixar depois o link, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente precisa começar a realmente pensar fora da caixa e se preocupar com pessoas. Eu queria fazer só esse parêntese. E Chay, tem uma coisa assim que é muito importante citar também, que eu vi que tinha a Silvia falando de Portugal, né? Eu morei em Portugal em 1998, 1999, e saí de Portugal, fui morar nos Estados Unidos e depois vim para o Brasil para entrar no mercado imobiliário, e eu entrei pelo mercado imobiliário americano. O Brasil, hoje, em 2020, é igualzinho o mercado imobiliário português de 30 anos atrás. O Brasil hoje, em 2020, funciona igual era o mercado americano há 60 anos atrás. É esse o paralelo que a gente tem que conceituar. Então, percebe que o que acontece, Chay? Em 2020, nós estamos 30 anos atrás do mercado português, 60 anos atrás do mercado americano. O que eu quero dizer com isso? Há 60 anos, os americanos perceberam que eles deveriam mudar a maneira, primeiro, de trabalhar, de entregar valor e de pensar que o imóvel é algo que alguém precisa desejar.
Então, os americanos lá atrás, eles já faziam algo muito parecido com o que é o homestage, mas depois o homestage veio criar uma casca, uma forma muito mais recentemente. O mercado português é um mercado que não tem área para construção, então eles vivem muito do retrofit. Acho que a Silvia até colocou isso, eles vivem muito da remodelação do retrofit, né? E é um mercado que, como o país é pequeno, tem muito pouco espaço para trabalhar. Eu vi 2 obras em lançamento, lá 2 produtos de lançamento das vezes que a gente foi agora, em 2017, 2018. Então, eles são craques em fazer esse tipo de remodelação de produto, porque eles enxergam exatamente isso. Alguém vai entrar, alguém vai olhar. E você tem dados da Espanha, você tem dados de outros lugares, que eu sei que você vai passar para a turma toda em curso e tudo mais, mas o Brasil precisa entender isso. A gente tem tanta oportunidade dentro desse setor de atividade chamado mercado imobiliário, não estou falando nem de construção civil, que é um outro setor, mas o setor de venda e locação de produto, a gente tem tanta oportunidade, mas a cultura para a qual o profissional de venda, como você colocou, foi criada é daquela assim, tá bom, tá aqui o material, o cliente chega, vou apresentar o folder, vou sentar aqui, vou tentar tirar um contratinho um compromisso de compra e venda e esperar que ele volte 2, 3 dias depois para assinar o contrato e depois vai buscar financiamento e começa toda aquela bagunça que é o imobiliário. E eu, como já estou há 20 anos nesse mercado, já ajudando esse mercado a mudar, e eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas eu vou falar algo em 30 segundos aqui, já. A gente precisa entender que quem muda o mercado imobiliário não são as empresas e seus profissionais. Quem muda o mercado imobiliário são as pessoas que nele aportam investimento, que compram produto, que locam alguma unidade para passar pouco tempo ou muito tempo. E a gente ainda não percebeu isso. Quem está dentro do imobiliário não percebeu. Que o CPF está mudando esse nosso mercado. E eu sou uma prova viva disso, que eu sou o maior consumidor de Airbnb. Todas as cidades que eu vou a passeio ou a trabalho, eu fico em apartamento de Airbnb. Porque, primeiro, às vezes eu encontro valores muito menores do que é praticado dentro das redes hoteleiras. Eu fico, talvez, muito mais bem localizado perto dos clientes onde eu vou atender ou dos pontos de atração da cidade. E terceiro, eu me imagino dono daquele espaço, vivendo naquele espaço, com uma estrutura que foi dedicada a um espaço que você percebe que não é um apartamento, mas é algo gostosinho, assim, algo que te remete a estilo, a conforto, a vontade de viver dentro daquele lugar. E às vezes espaços grandes, às vezes espaços pequenos, tudo depende de onde você está. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente. E outra, mais 30 segundos. Só para a gente brincar com esse termo aí do home office, é um alerta que eu deixo para todo mundo aí, que o home office não é vontade de ninguém mais. Quando você vê grandes construtoras comprando grandes empresas que estavam falidas e comprando os chamados properties, né, que são os shoppings, os grandes galpões, comprando hotéis que estavam aí falidos e tudo mais, e transformando isso em espaço comercial, em escritórios, a gente tem que prestar atenção e calma, que as ondas passam, elas vão embora, elas vão voltando, elas vão e voltam, mas nada é definitivo. Por isso que a gente tem que estar sempre com essa cabeça aqui aberta e experimentando novas sensações. Zanotto, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta da Silvana aqui do chat. Gente, vão mandando perguntas, tá bom? Acho o máximo. Eu gosto mesmo que vocês realmente compartilhem e para a gente crescer cada vez mais. Zanotto, assim como você comentou que descobriu o homestaging tem pouco tempo, você acha que as imobiliárias ainda não despertaram para essa realidade / necessidade de preparação dos imóveis? As imobiliárias, desculpa a transparência de novo, eu me relaciono bem com imobiliárias, gosto, tenho muitos amigos donos de imobiliárias, converso com eles francamente falando sobre isso. Uma imobiliária tem que ver o imóvel como um investimento. E eles não estão preparados para assumir que o homestage ele traz um diferencial competitivo, porque 2 motivos. Primeiro, eles acham que é custo. Para que eu vou cuidar do imóvel de alguém que deixou aqui para eu vender? Eu quero mais é vender, pegar a comissão e virar a chave e passar para o próximo imóvel. Por que eu vou trabalhar esse imóvel? Segundo,
Porque uma imobiliária com 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil imóveis em carteira, você acha que ela vai se preocupar em gastar 5 mil reais? Gastar não, investir 5 mil reais em cada um desses imóveis? No final do dia ela vai fazer uma conta e vai falar, só de home stage eu vou pôr 2 milhões aqui, quanto tempo eu vou levar para recuperar esse investimento? Então, as imobiliárias elas não estão preparadas para muita coisa que vem surgindo aí. Mas a minha recomendação para as imobiliárias, se elas quiserem permanecer nesse mercado ativas, não usando apenas do nome, é que elas precisam entender o seguinte: existe produto que eu posso trabalhar muito bem, existe produto que eu não preciso trabalhar. Por que eu vou pegar 2 mil, 3 mil produtos dentro da minha carteira se eu tenho 100 produtos que só chamam a atenção da minha audiência? Então, fica aí uma dica de pensar exatamente o que está acontecendo dentro da sua imobiliária. Qual é o produto que tem mais atratividade? Pega lá 10 produtos que têm boa atratividade, que estão chamando a atenção da audiência, faz um trabalhinho de home stage lá. Tem mais outros 100 produtos que podem chamar a atenção. Cada vez que um desses 10 sair, vai trabalhar home stage nesses outros 100 que você selecionou. É simplesmente você fazer um trabalho de um ciclo de PDCA, que a Faculdade de Administração de Empresas ensinou muito bem. Planejamento, controle, medição, tudo mais. Você começa a entender exatamente assim, o que o teu cliente quer e descobrir se ele quer um décimo dos produtos que você tem, invista nesse um décimo e vai repondo outros produtos. E limpa a tua carteira, porque tem produto que não tem tração, tem produto que não é para estar contigo ali, mas as imobiliárias não estão mesmo preparadas para isso, porque home stage para eles é custo, assim como o marketing é custo, assim como o treinamento de corretor é custo, assim como um monte de coisa para eles é custo. E aí, no final do dia, eles vão sendo achatados, o corretor de escola acaba ganhando novas habilidades, vai fazer o seu por conta, e os incorporadores vêm aqui e olham para isso que você fala de home stage, falam, eu quero pôr esse negócio nos meus produtos, que dá para produto de lançamento também. Gustavo, quem percebeu já está fazendo isso. A Luciana vai entrar com a gente agora. Ela tem parceria com uma imobiliária e a imobiliária está fazendo exatamente isso que você falou. Ele seleciona alguns poucos imóveis, faz o home staging, vende e vai fazendo essa roda girar. As pessoas estão começando a enxergar esse nicho. Em Porto Alegre, né, tem o Kleber da Auxiliadora Predial, né? Auxiliadora. Que está fazendo um trabalho incrível no centro de Portugal, no centro de Porto Alegre, só revitalizando imóveis. Eu até já conversei com ele para trazer no Malário, provavelmente agora em novembro a gente faça um bate-papo. E as pessoas estão crescendo o olho, porque você precisa sim fazer algo de diferente, algo de inovador, e não é só em São Paulo ou grandes cidades de interior. Como eu falei, eu friso muito, a gente lida com pessoas, e as pessoas que o Zanotto também falou, que vão mudar esse mercado, elas não vão querer mais aceitar. Existe sim uma demanda reprimida de pessoas procurando um novo imóvel que não encontra, porque ele não está preparado. Assim que a gente começa a preparar, realmente esse imóvel sai muito mais rapidamente. É isso. Zanotto, muito obrigada pela sua participação, pelo seu bate-papo aqui com a gente. Marcaremos mais coisas em breve e também, como você disse, é só você chamar que a gente está aí junto. E sigam, né, ele nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no link. Tem o seu próprio, né, que é Zanotto. Gustavo H. Zanotto. Tem o do Bimob. Bimob App. E o Café Imobiliário. E Café Imobiliário. Show. Isso, e Café Imobiliário. Chay, obrigado por ter me convidado. Uma das coisas assim, que eu devia ter falado no começo, eu vou falar no final. Muitas das coisas que eu falo aqui hoje, e da maneira como eu falo, é mais para abrir os olhos do dono da imobiliária, do dono da incorporadora, do corretor de imóveis, porque eu tramitei em todas essas áreas, eu passei em tudo isso, e a gente vive um mercado em constante aceleração. Então, nada do que se comenta aqui é para derrubar a imagem dessas empresas, mas é para fazer elas entenderem que um novo ciclo vem aí, que elas precisam se adaptar a esse novo ciclo. Porque, queira ou não, nos próximos 5 anos, muita coisa vai mudar e as regras já estão mudando. Chay, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, por ter ouvido. Até a próxima. Tchau.